Você já sonhou em se tornar a sua melhor versão? Mais jovem, mais atraente, mais perfeita. É com essa tentadora indagação que Elizabeth Sparkle, interpretada por Demi Moore, uma apresentadora que foi descartada por ser considerada velha demais, recorre a um tratamento experimental para rejuvenescer. O procedimento resulta na criação de Sue, uma versão mais jovem e independente dela mesma. Mas quando Sue decide desafiar as regras dessa coexistência, houve um leve mau uso da substância. Efeitos colaterais grotescos começam a transformar o corpo de Elizabeth em algo monstruoso. Mas não se esqueça de uma coisa. Você é singular. Após sua estreia com o longa Vingança, a diretora Coralie Farge buscava o próximo passo em sua carreira, quando acabou se inspirando em sua própria trajetória para criar o roteiro de A Substância. Ao se aproximar dos 50 anos, a diretora sentia-se consumida por pensamentos de que sua vida estava prestes a acabar, não biologicamente, mas em termos de relevância profissional. There are no representations anymore of women over 50, in movies that disappear, in advertisements that disappear, on the TV networks to present the news that disappear. And it's like something that is silently telling your brain, that, okay, after that limit, you don't exist anymore. And I said okay, I think now it's time for me to really do something with that. And I really wanted to make a big scream, a big kick, in the system the way it is. And the idea was to say, come on, wake up, we need a chance. Por ser uma obra tão pessoal, desde o início a diretora sabia exatamente como deveria ser cada cena, estando envolvida em todos os processos, desde o roteiro e a direção até a edição do filme. I have a strong vision from the start, from when I write about how I want to film it. I write my framings also because I edit, so I exactly know in advance what I want to create, how I want to frame each shot. Everything is super, super detailed. 5, 4, 3, 2, 1. A conexão entre Coralie Farge e o diretor de fotografia Benjamin Craquin foi um dos pilares da produção de A Substância. Mesmo sem terem trabalhado juntos anteriormente, a escolha veio da admiração de Coralie pelo trabalho dele no filme Bela Vingança. A ótima sintonia entre eles facilitou a comunicação, permitindo que enfrentassem juntos os vários desafios técnicos do filme. A produção exigiu uma abordagem técnica complexa, combinando câmeras acopladas a capacetes, gruas, câmeras de mão e dublês corporais para criar sequências mais naturais. Um exemplo da aplicação dessas técnicas acontece na cena em que Sue começa a se decompor no elevador. A sequência envolveu 5 pessoas dentro do minúsculo espaço. A própria diretora usou o mesmo vestido da personagem, com uma câmera acoplada à cabeça, enquanto uma dublê interpretava os movimentos das mãos. Inspirada por filmes como A Mosca, de David Cronenberg, Coralie fez questão de usar principalmente efeitos práticos, em vez de computação gráfica. A diretora revelou que muitos insistiram para que ela utilizasse CGI nas sequências mais elaboradas do filme, mas ela recusou. A ideia dela era confrontar o público com uma realidade tangível, assim como os pensamentos intrusivos sobre envelhecer impactaram a diretora de forma brutal. From the start, when I started to write the film, I knew that I needed and wanted to have all the effects being practical and made for real, because the movie is really about flesh and bones. It's a movie about women's bodies. And to me, to build what I want to build, the way I want to film it, I have to be able to do it for real. Eu quero parar! Eu quero parar, porra! Eu quero parar!
Os efeitos práticos ficaram a cargo do maquiador Pierre-Olivier Persin, que havia trabalhado em alguns episódios de Game of Thrones e no terror francês A Invasora. Na cena mais emblemática do filme, onde Sue nasce grotescamente das costas de Elizabeth, foi utilizado um molde de borracha feito com base no corpo de Demi Moore. O cenário do banheiro foi construído sobre uma plataforma, permitindo que a equipe se posicionasse por baixo da estrutura para realizar os movimentos de uma nova criatura nascendo. A aplicação das próteses em Demi Moore, usadas para retratar as fases de deterioração de Elizabeth, podia levar até 6 horas para ser finalizada. Já a remoção exigia mais 2 horas. Na cena em que Sue bate a cabeça de Elizabeth contra o espelho, um boneco realista foi usado para garantir ainda mais brutalidade na interação entre as personagens. Outro exemplo da criatividade da equipe para contornar o baixo orçamento foi na gravação do acidente de moto. Toda a sequência foi feita com miniaturas, que foram construídas especialmente para o filme, e um técnico de efeitos realizou testes diários, até encontrar o ângulo perfeito que simulasse o impacto de forma realista. O filme se comunica por meio de simbolismos, com elementos que carregam significados além do sentido denotativo. A diretora optou por uma narrativa que usa imagens e sons para evocar emoções e transmitir ideias, minimizando diálogos expositivos. The movie is all about symbolism. You know, in the film there is not a lot of dialogue, so all my filming language goes through symbolism. To me, that's cinema. That's the way also I love to express myself. And I think the way it can also speak to anyone, whatever the language of the country is. Todo mundo tá sabendo que você substituiu a Elizabeth Sparkle. O nome Elizabeth foi escolhido por ter uma conexão com estrelas de cinema de décadas passadas, como Elizabeth Taylor. Já o sobrenome Sparkle simboliza a ideia de brilhar, estar sob os holofotes num momento de auge. Eu quero fazer o pedido. Quando o nome de Demi Moore foi sugerido para o papel principal, Coralie não estava muito confiante de que a atriz fosse aceitar. Parecia improvável que uma atriz do calibre dela aceitasse participar de um filme de terror que estava fora do circuito tradicional de Hollywood. Mesmo assim, ela decidiu enviar o roteiro para a atriz e se surpreendeu com a resposta positiva. Well, you know what's interesting is when my agent sent me the script, he said, I don't want to say anything, I just want you to read it. And for me, the most important thing was to really tell her at length what the project was going to be. It's a genre film, a genre that she had never really done before. Was so out of the box, so unique way of delving into the subject matter that if it worked, it would be absolutely incredible and amazing. And yes, it could also be an absolute disaster. A conexão entre elas foi imediata, especialmente devido à temática do filme, que refletia questões similares que ambas vivenciaram em suas carreiras. All right, let's do it. Sue. A construção de Sue foi intensa, tanto física quanto criativamente. Você tem que... A atriz Margaret Qualley praticava musculação diariamente para atingir o físico perfeito de Sue, inclusive usando próteses nos seios criadas pela equipe de produção para criar curvas mais voluptuosas na personagem. Incredibly visually striking and at the same time claustrophobic and kind of like aggressive. So being inside of it for a long time was a lot, but I think that it works quite well. She has this energy, this, body energy that she immediately diffuses.
de nudez não são uma novidade na carreira de Demi Moore. Esse é o seu segredinho. Mas realizar cenas de nudez frontal aos 61 anos de idade poderia deixá-la numa situação bastante desconfortável. Eu estou bem. Tá tudo bem. It was a very vulnerable experience and just required, I think, kind of going into it with a sensitivity and a lot of conversation about, what we were trying to accomplish, how we were going to approach it, and I think finding, that common ground of mutual trust. I had someone who was a great partner who I felt very, safe with, and we obviously were quite close in certain moments, naked. But ultimately, it's just about, I think, really direct and clear communication and mutual trust. Vamos lá. Tanto Margaret quanto Demi precisaram aprender rotinas elaboradas de aeróbica, algo essencial para o papel das personagens. Ela tem que ser jovem. Ela tem que ser gostosa. Precisamos dela agora. Originalmente, o ator Ray Liotta estava escalado para interpretar o personagem Harvey, mas com o falecimento repentino do ator, Dennis Quaid acabou assumindo o papel. Tá contratada. A diretora Coralie reservou quase um mês adicional com uma equipe reduzida para gravar closes detalhados sem os atores principais presentes. Durante esse período, foram gravadas cenas simbólicas em plano detalhe, como os close-ups da mosca e as sequências com seringas. Numa demonstração de total comprometimento com a obra, a própria Coralie injetou-se de verdade com uma seringa para garantir que os detalhes da cena fossem autênticos e realistas. A visão artística de Coralie Farge culmina numa das cenas mais catárticas do filme, onde o caos atinge seu ápice sem medo de abraçar o absurdo e o exagero. A sequência, que faz uma referência ao filme Carrie, A Estranha, levou quase 3 semanas para ser filmada, ocorrendo num teatro inteiramente construído dentro de um estúdio. O cenário foi projetado para acomodar tanto os figurantes da plateia quanto toda a equipe de filmagem. O sangue, elemento crucial da cena, foi um desafio logístico à parte. A produção precisou fabricar e transportar cerca de 36 mil galões de sangue falso. Para fazer o sangue jorrar sobre a plateia, foi projetado um equipamento especial, similar a uma mangueira de bombeiro, capaz de pulverizar o líquido em grandes quantidades, possibilitando espalhar sangue por toda parte e criando o caos visual que marcou essa cena. Vestindo um capacete com uma câmera acoplada, Coralie dirigiu pessoalmente a sequência em que o sangue é projetado sobre a plateia, capturando a perspectiva do monstro em primeira pessoa. Pessoas sempre querem coisas novas. A Substância tornou-se um dos filmes mais comentados em seu ano de lançamento, alcançando o objetivo de abrir discussões relevantes por meio do sarcasmo e de uma narrativa grotesca e chocante. Segundo a diretora, alguns executivos da Universal Pictures, que a princípio tinha um contrato de distribuição, detestaram o filme e queriam que ela alterasse o final, o que ela prontamente recusou. E antes de sua estreia no Festival de Cannes, o filme foi adquirido pela MUBI, que garantiu os direitos globais de distribuição de A Substância por 12 milhões e meio de dólares. Deixe-me apresentar os acionistas, eles estavam loucos para te conhecer. Com um orçamento de pouco mais de 17 milhões de dólares, a Substância arrecadou cerca de 80 milhões de dólares, se tornando um sucesso comercial e de crítica. O longa foi indicado a diversas premiações, tendo vencido o prêmio de melhor roteiro em Cannes. E apesar de uma carreira repleta de sucessos comerciais, foi o papel quase autobiográfico, como Elizabeth Sparkle, que finalmente deu a Demi Moore o tão aguardado reconhecimento crítico, o Globo de Ouro de Melhor Atriz. The message of the film to me is like women should be free to do whatever they want with their bodies. You know, they should be able to be sexy, not sexy, change it, not change it, be natural, not natural, and we should just stop
commenting it. We should just stop caring about it. But we are unfortunately very far from that. Se você gosta deste tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!